Elas são Marias, Madalenas, Margaridas. Mulheres que colocam a mão na terra, sustentam a família e fazem a economia do país andar. Mulheres do campo, das florestas e das águas. Assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Nadiane Albuquerque Lemos, coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Elizabeth Maria Cardoso, coordenadora do Grupo de Trabalho de Mulheres da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. E Ive Tavares, membro do Coletivo de Saúde do Movimento Sem Terra, do Estado do Rio de Janeiro, e supervisora do programa Mais Médicos do Grupo Especial da Amazônia. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mas afinal, quem são as mulheres que vivem nos campos, nas florestas e nas águas do nosso país? No Brasil rural, hoje, vivem cerca de 14 milhões de mulheres. Um universo que contempla pequenas agricultoras, pescadoras, quebradeiras de coco, extrativistas, boias frias, indígenas, seringueiras, quilombolas, entre outras. Mulheres que têm um papel importante para a agricultura do país. São mulheres que enfrentam um grande desafio, o de garantir e manter a subsistência da própria família. Mas as batalhas não param por aí. Elas vivem em locais distantes dos grandes centros urbanos e muitas vezes têm dificuldade de acessar serviços básicos como saúde e educação. Organizadas em associações desde os anos 80, as mulheres do campo promovem vários movimentos. São ações marcadas por diferentes tipos de mobilizações, como acampamentos e marchas. Uma das mais representativas é a Marcha das Margaridas, uma ação estratégica que reúne há 15 anos mulheres do campo e das florestas, além de movimentos feministas. A última marcha, que aconteceu em agosto, por exemplo, reuniu cerca de 70 mil pessoas em Brasília. Entre as principais bandeiras de luta destes movimentos estão a libertação, a sindicalização, os direitos previdenciários e a representatividade na participação política. O governo também tem se articulado através da Secretaria de Políticas para as Mulheres para atender a essas demandas. Os eixos prioritários definidos são o desenvolvimento rural sustentável com igualdade de gênero, o direito à terra, ou seja, o acesso à posse e ao título de terra por parte das mulheres, e o enfrentamento à violência, em resposta aos altos índices de agressões. A mulher do campo quer poder produzir seus alimentos preservando a própria vida e a da família. Quer ter a capacidade de se articular e contribuir para a construção de ações políticas. Quer estudar, quer fortalecer o trabalho e quer avançar na consolidação da própria imagem. A mulher do campo luta por direitos e visibilidade. Queria começar, se vocês concordarem comigo, é claro, com a última palavra da matéria, visibilidade. O que ela acaba de falar, né? Consolidação da imagem das mulheres do campo. Vocês acham que a gente precisa investir bastante nisso ainda para dar visibilidade à luta, ao trabalho, à vida, a todas essas questões que cercam as mulheres do campo, das florestas e das águas, como a matéria mostrou? Ah, com certeza. Até porque são mulheres que vivem muitas vezes à margem de uma sociedade, né? Não é só a questão de ser diversidade ou de ser uma população de minoria, mas elas estão distantes da mídia, né? Elas têm que ir atrás, têm que fazer marcha, têm que buscar o trabalho, porque não se chega a elas têm que chegar na sociedade, né? A sociedade meio que afasta essas mulheres, até porque elas estão atrás, elas estão atrás de um produto, que é o produto agrícola que elas vão produzir, elas estão atrás de uma família, elas estão atrás de um marido, né? A Constituição faz com que elas fiquem menos visíveis, tanto para a condição de saúde, quanto para a condição de educação, que fala na matéria. Eu acho que
afasta muitas vezes, inclusive, por ignorar, né? Ignorância, exatamente, né? O sentido da palavra. Exatamente. Né? E assim, eu acho que a gente também tem que colocar um pouco de visibilidade no papel e no trabalho fundamental que as mulheres desenvolvem no campo, né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, que invisibiliza a ação das mulheres no campo. Então, o pessoal pensa sempre nos homens do campo, nos trabalhadores rurais, e esquece que existe ali quase 50% da população do campo são mulheres. Ela levanta 14 milhões. Exato. É um número expressivíssimo. Muito expressivo, né? E com um trabalho por trás que muitas vezes é um trabalho incessante, né? Sim, né? E a gente costuma dizer, por exemplo, quando na lógica da agricultura familiar, por exemplo, há uma invisibilidade maior ainda, né? Porque, por exemplo, muitas vezes as mulheres estão nos cultivos no entorno da casa, elas estão no cultivo de hortaliças, de alimentação para o autoconsumo, né? E isso, o cuidado da casa, porque, na verdade, né, na nossa sociedade, geralmente as mulheres assumem sozinhas o trabalho doméstico. Né? E raramente são respeitadas e as pessoas são reconhecidas por isso, né? Exatamente. Então, uma dificuldade muito grande, inclusive, de políticas públicas voltadas para essas mulheres. Né? É como se essas mulheres não precisassem de crédito, não precisassem de assistência técnica. Então, acho que é uma grande luta, né, que a gente tem aí, eu acho que os movimentos de mulheres, é exatamente trazer luz para isso. Olha, as mulheres estão lá, estão trabalhando, elas necessitam de políticas públicas, tanto de assistência técnica, crédito, como de saúde. Né, e com as coisas específicas que elas têm lá. Trazendo um pouco também, acho que essa noção de visibilidade, né? Normalmente a gente atrela muito a uma lógica de sucesso, né? Como se precisasse aparecer. E isso até vira uma busca superficial, mas eu acho que a discussão de visibilidade para essas mulheres é valorizar um trabalho que elas já fazem, né? As mulheres têm uma dimensão há muito tempo, né? E tem uma dimensão do cuidado também, e a gente pode falar mais pela relação das mulheres do campo, né? Esse cuidado entre as mulheres, entre as crianças, né? Com a terra, com a vida, com a forma de se relacionar, isso é uma visibilidade que eu acho que hoje tem uma dimensão muito importante, né? Que a gente tem que dar essa visibilidade de outra relação também, né? Valorização. Possível, né? Valorização delas, de emancipação de seres humanos, de sujeitos que podem modificar um território danificado, que visibilizam outras formas de... Enquanto alimentam essa família, cuidam do seu entorno, cuidam... E é interessante, né? Você citou o machismo, que, infelizmente, certas coisas, né, elas ficam desgastadas, né? Você fala, mas ela é fundamental, não tem como a gente falar desse tema sem lembrar o que você falou, é uma sociedade machista patriarcal, e isso está tão entranhado culturalmente que essa invisibilidade, ela é quase naturalizada, como se essa mulher tivesse que realmente ficar no lugar dela. Exato. Né? E isso a gente precisa falar e combater. E isso é mais complexo de combater, porque é uma cultura que está em todos nós. A gente precisa ficar alerta a isso o tempo inteiro, né? É uma coisa assim, é como se, né, o tempo todo a gente aprendesse desde criança que as mulheres têm um lugar diferente na sociedade, um lugar de, né, elas estão nos espaços privados, não no espaço público, né? Ela tem que cuidar da saúde, do bem-estar da família, e esse é o principal papel que ela desempenha na sociedade. E que é uma mentira. Né? Inclusive, até o pessoal fala assim, não, porque agora a mulher chegou ao mercado de trabalho. Eu falei, gente, né, eu que sou descendente de negro, né, eu tenho família, as mulheres de minha família eram escravas, trabalhavam de graça, não tinha nem salário, exatamente, a vida inteira, né? Então, assim, esse conceito, ele é um conceito de classe média, né? As mulheres trabalhadoras, né, não tinha esse negócio de que, não, eu vou ser só dona de casa. E né? Helena Teodoro teve aqui no outro programa que a gente faz no Canal Saúde e falou que, inclusive, o próprio movimento feminista deve às mulheres negras essa questão, porque as mulheres que de uma classe mais, enfim, com mais posses, conseguiu chegar a este mercado de trabalho porque as mulheres negras deram sustentabilidade, suporte para que elas pudessem fazer isso. Que cuidavam dos filhos delas, que cuidavam das casas delas. Então, assim, mesmo quando a mulher consegue ir para um espaço público, né, e ela precisa de uma outra mulher dando retaguarda, porque dificilmente os homens assumem esse papel. Né? Então, é uma coisa muito importante essa mudança na sociedade para que a gente, de fato... Né, e isso tem a ver desde a educação, como você falou desde o início. Agora, quase parecendo uma contradição, são mulheres que estão organizadas desde a década de 80, pelo menos. Né? Essa batalha, ela vem, e o que demonstra ainda mais essa resistência cultural
essa batalha vem de muito tempo, são mulheres que estão organizadas. Aliás, você falou nos antepassados, infelizmente ligados à escravidão, que também eram super organizados e acabaram com a escravidão para depois uma princesa assinar e dizer que foi ela. Que foi ela. Né? Eu acho que é disso que a gente está falando aqui, né? Esse trabalho que é feito cotidianamente, vem alguém depois e colhe esses louros. Vai fazer um trocadilho bem infame. Mas eu acho que um ponto que se falou assim, da questão do machismo também fica voltado muitas vezes a favorecer, né, a propiciar, não é favorecer, as situações de violência, né? Sim. Porque na saúde a gente enfrenta muito, essas mulheres são vitimizadas pela sociedade em que elas vivem, pela Constituição patriarcal da familiar. Então, assim, a vitimização é muito grande, a gente tem que trabalhar muito no enfrentamento à violência, porque são suscetíveis. As mulheres do campo, no estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem indicadores de violência bem importantes. E eu acho que vem desse histórico do machismo, vem dessa questão do lugar a ser ocupado, né? E é um cuidado muito importante que a gente tem que ter, porque hoje a gente cada vez mais se vê em situações de exposição da violência e a gente começa a banalizar de alguma forma, sem fazer um trabalho mesmo voltado de conscientização e de educação e de recuperação dessa família, dessas estruturas, né? Sem questões só assim de culpabilidade ou de questão, né, de gênero, mas da questão mesmo da gente conseguir acomodar e não considerar uma banalização, porque as mulheres nessa situação de campo, que vivem no campo, que vivem em áreas rurais, estão hoje enfrentando bastante essa questão, né? E eu acho que você falou de acesso também, né? E que aí a gente tem que ter uma estrutura que possa dar esse suporte, né? Dentro da... A gente está falando de saúde, educação, de prevenção de violência e também depois de assistência à violência, né? Uma questão da violência no campo, né? Assim, historicamente já é muito intensa e a própria disputa, né? A luta pela terra, né? E a gente vive um momento de expansão, né? Do agronegócio, infelizmente, de expansão do modelo de desenvolvimento que foca a mineração em grande escala, né? A monocultura arrasadora, onde das formas, né? E sob esse ponto de vista, desse modelo de desenvolvimento, essas mulheres que a gente está falando aqui são problema, são entrave. Elas estão atrapalhando o crescimento, o que as deixa ainda mais vulneráveis, né? Porque daí é uma força ainda maior. E a gente tem, por exemplo, falando mais do Rio de Janeiro, né? As áreas de maiores conflitos aqui no Rio, a região de Campos, né? E outras. Isso repercute muito fortemente na vida dessas mulheres, né? Não só nas mulheres em idade produtiva, né? Mas das crianças até os idosos, né? Assim, isso repercute na saúde mental, né? Na dificuldade de um transporte, das condições de vida dessas mulheres, né? Então, o modelo do agronegócio, ele enclausura ali, né? Faz uma dependência econômica de outras formas de produção. E que é isso a dimensão, né, da que a gente quer emancipar essas mulheres, é também nesse sentido, né, que as condições de vida vão também na forma de produção, né. E eu acho que ainda tem específico nessa questão da violência, ainda tem específico, né, para as mulheres a questão da violência doméstica, né, porque além de estar sujeita à violência do campo, que já é comum a todos que estão no campo, né, elas ainda têm a história da violência doméstica. E muitas vezes essa violência, né, e quando a gente fala de violência, lógico que tem a violência física, isso é muito forte, mas também tem outros tipos de violência, né? Então uma coisa que a gente vê muito comum é a violência patrimonial. Então as mulheres, elas não podem decidir, né, geralmente porque é o marido que decide essas coisas na família dela, o que ela vai plantar, onde ela vai plantar, né, o que vai ser a produção dela, né? Então assim, a gente que trabalha na Articulação Nacional de Agroecologia, que trabalha, né, fazendo muito debate das mulheres, né, com as mulheres, sobre essas questões e os entraves que existem para ampliação dos cultivos agroecológicos, por exemplo, elas sempre colocam isso,
né? Então, assim, elas têm pouco poder de decisão, o que vai se plantar e como vai se plantar. Né? Então, a gente costuma dizer assim, olha, a violência doméstica ela acaba atrapalhando as mudanças necessárias que a sociedade precisa fazer em relação até à saúde, né? Então, assim, uma coisa que a gente percebe, né, muitas vezes a gente sistematizou experiências de mulheres na agroecologia no Brasil todo. E algumas coisas que a gente viu, assim, que são até chocantes. Quando a mulher começa lá uma horta agroecológica, geralmente ela começa essa produção por preocupação com a saúde da família. Ela não quer que os filhos comam com agrotóxicos. Ela sabe, né, mais, né, do que ninguém que as doenças. Ela tá lá vendo as coisas acontecerem. Exatamente. Ela sabe que o agrotóxico provoca câncer e mata. Ela sabe disso. Ela está lá na ponta, né? Então, assim, ela não quer que os filhos dela comam aquilo. Então, elas fazem uma horta agroecológica. A partir do momento que aquela horta começa a fazer sucesso e tal, começa a vender numa feira de produtos agroecológicos, daqui a pouco ela entra numa rede, daqui a pouco essa mulher começa a sair de casa, participar de eventos e tal, e muitas vezes aquilo incomoda o marido machista, entendeu? Então, assim, tiveram várias denúncias de mulheres que falam, olha, eu fui para o encontro de mulheres, quando eu voltei o homem tinha pulverizado veneno na minha horta. Para dizer assim, olha, vamos acabar com essa palhaçada, porque você está saindo demais e isso está me incomodando. Né? Então, eu falo, a gente costuma dizer, e muitas vezes fora assim, do marido, ela querer melhorar o sistema de irrigação da horta dela, o marido não assina para ela conseguir um crédito, um Pronaf. Então, assim, a gente fala que a violência doméstica também, ela atrapalha que as não mudanças. Física nesse caso, né? Mas muito importante, né? Também, né? É e a interessante física que vocês estão também, levantando né? questões que, mas além da física, física e você tem falou essa na saúde mental, são essas coisas que ainda são mais invisíveis, porque vão acontecendo aos poucos, né? É o dia a dia minando aquela autoestima, porque o tempo inteiro ela é subjugada. Exato. Quando não é subjugada nesse dia, aí é subjugada de forma física, violência física mesmo, que é o extremo, por mais que toda essa violência tenha que ser combatida. Né? Agora, é interessante você falou, né, ter poder de decisão dentro da própria casa. E a matéria mostrou também a representatividade na participação política, que é ter o poder nas decisões do país também. Exato. E quando você olha a fotografia do nosso Congresso, por exemplo, falando tanto de Câmara quanto Senado, onde estão essas mulheres? Né? Onde estão as mulheres, para começar, né? E onde estão essas mulheres? E a gente está falando disso, de representatividade, para que essas coisas elas tenham realmente uma repercussão no lugar da transformação política mesmo, né? Não, nesse caso do Congresso, então, representatividade nem mulheres, nem negros, nem indígenas, nem trabalhadores, né? Porque nosso Congresso não é representativo da sociedade, né? A maioria do pessoal que tem lá é, né, bancada ruralista, bancada evangélica, né? Os grandes empresários, os grandes latifundiários. Esses são os maiores representantes que têm maiores assentos no Congresso. Né? Então, a gente não tem, por exemplo, a gente não chega a ter 30%, a gente não tem nem acho que 20% de mulheres no Congresso. Né? E a gente não tem, né, representantes da maior parte da população brasileira. Né? Então, uma reforma política é urgente, isso não tem dúvida. A questão, talvez, específica, né, de ter mulher ou não, assim, é muito importante ter mulheres comprometidas com a classe trabalhadora, né? Que, infelizmente, a gente tem Cátia Abreu no Ministério, que não representa, para mim, alguém que luta pela classe trabalhadora rural do Brasil, né? Então, a gente ela está ligada também a essas questões do modelo de desenvolvimento anterior que a gente estava falando. Né? Né? Então, estou colocando uma questão também, problematizar o que é esse compromisso, né? Que eu acho que na saúde é muito vigente. A gente precisa um pouco já potencializar isso, né? Esse compromisso para quem você está produzindo saúde, né? Que modelo de atenção à saúde você vai pensar para essa mulher camponesa, para essa mulher indígena, né? Essa mulher quilombola, né? Então, ele tem que estar comprometido, sim, com as possibilidades de potencializar essa mulher. Eu vinha falando até quando a gente vinha para cá, é isso, assim, acho que a construção de uma política, o empenho que a gestão tem que ter no processo é esse, assim, para quem que a gente está trabalhando, para quem que a gente vai fazer saúde, né? Porque, assim, as linhas de cuidado, a construção de redes, elas têm uma visão inclusiva, elas têm um desenho, mas se elas não trabalharem com a especificidade e se as pessoas que vivem nesse contexto não fizerem parte dessa construção, a gente não avança. Então, assim, é importante o primeiro olhar que a gente tem que ter em qualquer mudança de modelo, a construção do processo, é isso, assim, para quem que a gente está fazendo? Para quem que a gente vai promover saúde?
É para a mulher do campo? Bom, então assim, que a gente vai buscar? O que ela precisa? Né? O desenho, né? A população não é de livro, a população tem as suas especificidades, as suas variáveis. Então, a gente tem que considerar isso para que, efetivamente, a gente tenha um produto, um potencial de que isso se torne efetivo, acessível, resolutivo. É né? porque a gente vinha conversando até esse momento aqui, até que ponto, para quem tem o poder de mudar, essa mudança importa, interessa e quer que ela seja realizada, né? Porque a gente tem que partir disso. Isso. Porque senão vão se fazer muitas coisas para que tudo continue como está. Tá. Né? Exatamente. Em se partindo do pressuposto de que se quer mudar, aí a gente tem que pensar nisso que você falou, né? Mas então, para se mudar algo, para que essas mulheres sejam empoderadas, emancipadas, essa palavra que vocês usaram, a gente tem que ouvi-las, né? A partir dessa realidade, desse dia a dia que vocês conhecem. Né? O que é que elas trazem? Como é que são essas falas? Trazer um exemplo um pouco das mulheres que a gente trabalha aqui na MST do Rio, né? Tem uma característica muito forte delas, assim, que muitas vieram da área urbana, né? E elas falam muito fortemente o quanto que a luta pela terra, a conquista da terra, né, do assentamento, desde ficar acampado até chegar no assentamento, o quanto foi libertador para elas. Então, normalmente, eles têm uma visão, né, desse processo como as coitadas, né? Ou uma acampada, uma assentada que está ali sem condições de vida. Mas já elas trazem isso e é muito... assim, você fica se sentindo... É um diferencial, né? Tipo, fazer parte de um acampamento onde a sociabilidade é diferente que a cidade, onde se divide, onde se toca violão à noite, onde se começa a descobrir os seus direitos, tanto a saúde como a luta pela terra, onde você começa a se conscientizar do qual é o seu papel no mundo, para essas mulheres isso é libertador. Por si só, não posso dizer que elas estão em melhores condições que na região urbana, mas para elas que têm um vínculo pela terra, ver uma planta crescer, ou ver os filhos terem outra sociabilidade, isso para elas é um presente. E aí a gente está chegando ao que vocês falam de emancipação? Sim, nesse sentido de também ir construindo outras sociabilidades. Quando começa a participar dos espaços coletivos, quando começa a desenvolver essa coisa do sujeito político, né? De conseguir pensar né, um projeto para o assentamento, mas que vai além para a sua cidade, né? Para discutir sem nunca um país. descuidar da família, porque essa é uma característica feminina, né? Você está fazendo isso tudo, mas também está de olho na sua família, porque esse cuidado não cessa fazendo nunca, também né? por uma sociedade, né? É bem mais amplo. Aí a gente entra assim, quem quer mudar, né? Porque aí já é uma proposta de mudança, né? É uma proposta real de mudança. Voltar para aquilo que acredita e ter uma melhor condição para os filhos, né? É quem quer mudar. É uma proposta de quem faz a diferença, também né? acreditar em outra relação Em com outra o próprio relação, homem, né? Assim, não é essa dicotomia, né? Assim, não é ninguém porque isso é contra construído ninguém, historicamente, né? Mas né? essa relação precisa mudar, Culturalmente. total. Eu ainda queria falar de emancipação também em relação ao acesso às políticas públicas. Porque a gente ainda percebe que no campo, a maior parte das políticas públicas são voltadas para os homens. Não que elas essencialmente sejam voltadas para os homens, mas que muitas vezes na prática é o que acontece, né? Muitas mulheres não conseguem acessar um Pronaf e muitas vezes, porque assim, além da política muitas vezes não foi formulada nem voltada para ela, né? Por exemplo, no caso do crédito, ela só vai poder pegar crédito se o marido não pegou, porque existe um valor, né? Uma capacidade de endividamento da família que define o valor que você vai pegar de crédito. Ou seja, se o homem pegar 100%. É 100%, ela não pega nada. Então, assim, isso, diversas políticas são assim, né? Então, a gente precisa que o Estado tenha esse olhar, porque a gente só vai mudar isso a partir de uma ação do Estado. Né? Lógico, a gente precisa de uma ação da sociedade como um todo, né? A gente precisa mudar as cabeças, mas principalmente a gente tem que mudar o Estado. Né? O Estado não pode voltar as costas para as mulheres, né? Então, nesse campo aí da emancipação, a gente tem um caminho longo a percorrer de que as mulheres, elas também têm que ser sujeitos das políticas, assistência né? técnica, né? Que Assistência precisa ser voltada técnica. mais E assistência à do trabalho da saúde, mulher. né? Porque existe a questão da saúde específica das mulheres. Nesse Quem sentido... ainda está nos centros urbanos ainda consegue, mas quem está no meio rural está muito difícil. Aí eu trago, então, duas questões que estão aqui sendo colocadas para a gente. A Nair de Souza, do Rio de Janeiro,
fala de que forma este preconceito e a invisibilidade se manifestam na área da saúde. A gente já falou aqui, tanto nos agravos, que são a saúde mental, a violência, mas aí também vem a segunda pergunta, como a área da saúde acessa estas mulheres com realidades tão diferentes, quilombolas, agricultoras, seringueiras e tal, que é Beatriz de Niterói. Que é esse assunto que você está trazendo, né? Como é que esses serviços, esse olhar do Estado, do Sistema Único de Saúde, atinge ou não essas mulheres? Existe hoje uma política nacional para o campo, floresta e águas, pensando já nessas ações que cheguem, porque a acessibilidade é muito difícil. Ter acesso para quem está fora da área urbana é difícil. Então, acho que a política já traz isso. E acho que a partir daí se voltou um olhar para que os estados, os municípios começassem cada vez mais a dar um olhar para essa população. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é onde eu atuo, a gente tem procurado cada vez mais trazer essas mulheres para perto. Hoje a gente tem um GT que trabalha com a população específica do campo, floresta e cidade, um grupo de trabalho voltado para a discussão das necessidades, do acesso, da linha de cuidado de todas as políticas voltadas para essa população e com representação de movimentos, com representações de setores que possam realmente trazer para quem a gente vai construir essa política. E na saúde da mulher é a mesma coisa, né? Tá dentro desse processo e a gente sabe assim que elas têm muito mais dificuldade de acesso a exames, a prevenção, a mamografias, que é um problema para o nosso estado. A gente tem uma prevalência alta de câncer nas mulheres em áreas rurais. Né? O estado é grande. De câncer de mama especificamente? De câncer de mama especificamente. Mas isso, desculpa, já se sabe se isso se deve a uma ausência de prevenção ou alguma outra coisa específica? A gente ainda comentava até anteriormente assim, a questão do que a gente tem que pesquisar e das variáveis que a gente tem que considerar. Porque tem uma questão que é o acesso tardio, então elas já chegam em condições menos favoráveis de diagnóstico, de tratamento, enfim. Mas também assim, a questão da característica da alimentação, da exposição ao agrotóxico, da exposição solar, da etiologia mesmo da doença em relação à questão étnica, né? Que tem, assim, a miscigenação, alemães, italianos. Então, assim, a gente tem câncer em mulheres mais jovens, a gente tem câncer em mulheres que têm menos acesso, mas que têm outras características A própria doença sempre coloca esse fator multicausal, né? Para você olhar para todos esses aspectos e tentar entender o que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, tem o fator hereditariedade, tem o fator da população, da alimentação. São situações importantes. Então, assim, mas, sem dúvida, o acesso é fundamental. Né? Para tudo. Para tudo, né? Porque mesmo algumas coisas a gente vai poder mexer ou não, né? Aonde a gente pode intervir ou não. A etnia dela permanece, a situação rural pode ser muito mais favorável num componente de ter uma agricultura mais... uma vida mais saudável. Mais saudável, né? Então, assim, são componentes que a gente não vai querer mexer. Agora, a questão de acesso, a gente tem que chegar lá, né? Senão não vai mudar. E é interessante, né, que você está falando do Rio Grande do Sul, que quando a gente pensa nas grandes distâncias que levam à dificuldade de acesso, a gente pensa mais na região norte, a gente pensa mais, né, nos acessos que tem que ser feito por água, né? Mas aí você falou também aqui no Rio de Janeiro, da violência que existe. A gente está falando do Brasil inteiro, né? Com certeza. Claro. Que essas mulheres estão distribuídas pelo Brasil inteiro e precisam ser acessadas em todo o país. A gente vai aprofundar isso e volta a falar também sobre a violência, porque a gente vai saber por que a Marcha das Margaridas se chama Marcha das Margaridas no próximo bloco. Não sai daí. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo e volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre mulheres do campo, água e florestas.
e saúde. Nossas convidadas são Nadiane Albuquerque Lemos, coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Elizabeth Maria Cardoso, coordenadora do Grupo de Trabalho de Mulheres da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, e Ive Tavares, membro do Coletivo de Saúde do Movimento Sem Terra, do Estado do Rio de Janeiro, e supervisora do programa Mais Médicos do Grupo Especial da Amazônia. E você também é nosso convidado, participe, fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mais saúde para a população do campo, das florestas e das águas. Esta é uma das reivindicações da Marcha das Margaridas. Margarida Maria Alves foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Foi a primeira mulher defensora dos direitos humanos no estado e, durante a ditadura militar, moveu mais de 100 ações trabalhistas. Morreu assassinada por um matador de aluguel, em frente à sua casa, na presença do marido e do filho. E o crime permanece impune até hoje. Sua vida inspirou vários movimentos de mulheres do campo e deu nome a uma das mobilizações de maior destaque, a Marcha das Margaridas, que é realizada em agosto, mês de seu nascimento e morte. Mas Margarida não mudou sua maneira, não largou a sua voz, nem largou sua bandeira. Com sonho de vivo ela assinou seu nome, preferi morrer na luta até que morrer de fome. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Era uma frase repetida por Margarida e que hoje é entoada em todas as mobilizações. Este ano, a marcha teve entre as principais reivindicações o combate à pobreza, o enfrentamento à violência contra as mulheres e a defesa da soberania alimentar e nutricional. Elas também denunciaram as dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde. A saúde, por mais que o SUS, tenha uma abrangência nacional, ele ainda não conseguiu chegar nesses rincões do país. Ele não consegue, por exemplo, você chega em comunidades que a pessoa tem que pegar um barco, pegar um outro transporte, 3 transportes para chegar, o tempo que ela perde, para chegar num atendimento na cidade, ela poderia ter esse atendimento mais rápido, mais preventivo também, porque levar a saúde para o campo é também levar a prevenção. Na ocasião, o governo assumiu o compromisso público de dedicar 1 mês por ano para intensificar as ações de ação integral à saúde das mulheres do campo. As ações começam em novembro deste ano, quando os postos de saúde vão estar organizados para oferecer consultas clínicas, ginecológicas e exames preventivos. O plano também prevê a capacitação de 200 parteiras da população do campo e de áreas distantes, além do investimento em instrumentos para auxiliar no parto. As representantes da marcha também querem mais agentes comunitários de saúde nas zonas rurais e indígenas. Você gera uma mão de obra local, Às vezes tem uma menina que está formada, tem nível médio e está lá na comunidade sem fazer nada, E aí, o que acontece com essa jovem? Ela vai para a cidade procurar emprego. Se você tiver esse agente de saúde recebendo para fazer o trabalho na sua comunidade, ele não vai buscar o trabalho na cidade. Antes de falar dessas questões específicas, eu não queria deixar passar essa lembrança, essa homenagem, essa importância da Margarida, nisso tudo que a gente está falando. Porque me parece que ela meio que sintetiza o que a gente falou aqui no bloco anterior, Uma mulher que se empoderou, que entendeu a sua possibilidade política, é melhor morrer na luta do que morrer de fome, e que é assassinada. Assassinada na frente de casa, ou seja, assassinada no ambiente doméstico, junto com uma... Não que haja um lugar melhor para ser assassinado, mas é como isso tudo deixa claro isso que a gente está falando, Esse descaso, vai lá e mata mesmo, na frente de quem quer que seja, onde quer que seja, e isso fica por isso mesmo. Eu acho que isso simboliza, além de toda a luta dela, a tragédia do assassinato dela também simboliza esse descaso e essa violência que a gente estava falando aqui. E como é importante que esse nome seja conhecido como um símbolo, porque infelizmente isso continua acontecendo.
A Margarida também, ela também é um exemplo, né, de superação pela própria violência doméstica que ela teve em vida, né? Assim, uma história super trágica, né? E ela, com a luta, se renovou. Que era o que né? você estava falando no bloco anterior, né? Sim. De como que entrar nessa questão, você se redescobre como pessoa, sujeito, mulher, né? Ela apostou na Cidadã. potencialidade dela, né? E isso eu acho que todos merecemos isso, crédito. né? Não só mulheres, né? Mas assim, Ser humano. todos os seres humanos necessitam descobrir sua potencialidade, né? E tem algo simbólico muito forte no assassinato de Margarida Alves, porque assim, ela desafiou e enfrentou o patriarcado e o capital, né? E ela foi assassinada, e como ela foi punida por estar fazendo algo que uma mulher não deveria estar fazendo. Então isso tem uma coisa simbólica muito forte. Né? Então, acho que a Marcha das Margaridas, ela é essa homenagem, né? Na verdade, ela é uma marcha de luta, de reivindicação das mulheres, mas, sim, em seu nome, ela traz uma homenagem a essa sindicalista que desafiou, inclusive, o próprio mundo do sindicalismo rural, né? Era uma mulher sindicalista, era uma liderança importante, né? Então, assim, eu acho que essa homenagem é bastante devida, né? E eu acho que, então, além dessa frase, né, que até fala no vídeo, eu prefiro morrer na luta do que morrer de fome, também tem uma frase que, né, começou na primeira Marcha das Margaridas, assim, eu acho que logo após o assassinato dela, que é do sangue de Margarida, muitas Margaridas brotarão. Então, a Marcha das Margaridas é uma resposta disso, né? Não adianta matar uma, porque outras vão brotar. Então, isso é bastante simbólico na luta das mulheres e a importância de que as mulheres vão ter que se mobilizar, elas têm que colocar o que são as suas reivindicações, porque é direito. Né? E se a gente ficar dentro de casa, né, lavando louça e cuidando de filho... São outros assassinatos também, né? São outras formas de assassinar e dizer, olha, você não tem direito, você não tem direito à voz, né? A sua opinião não importa, né? Então, acho que é um exemplo Violação importante. de direito em várias instâncias, né? Exato. Com mais gravidade física ou não, mas com isso, tu viola. E eu acho importante a gente falar dessa forma, né? A gente tem as coisas mais visíveis, mas a gente tem essa gama de outras coisas que fazem parte do mesmo pacote machista cultural que culturalmente a gente vem trazendo desde 1500, né? E isso precisa ser apontado, falado, desmistificado, colocado na mesa, né? Para que seja transformado, para que se queira e que se transforme nesse sentido dos direitos da potência. E aí, Valdir Gonçalves de Brasilante pergunta, já entrando agora nas questões que a matéria traz também, das ações que estão sendo programadas para que esse acesso ao Sistema Único de Saúde e aos outros serviços também aconteça. Vocês não acham que a intensificação das ações de assistência à saúde da mulher do campo em novembro é uma forma de maquiar a falta de acesso? Em parte. Eu acho que todas essas questões que ficam em campanhas muito pontuais, novembro é para a mulher do campo, da floresta. Tá, então, novembro é o resto do ano, né? Não. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Eu acho que novembro vai marcar um espaço, vai marcar um momento e vai trazer um olhar que precisa, que é a questão da visibilidade. Então, vamos usar novembro para dar essa visibilidade, já que a proposta está lançada. Mas, sim, o acesso ele tem que ser todos os dias da semana, todos os meses do ano, porque é como eu falava, assim, como é que a gente vai construir uma política pública que deixa parte de uma população fora, à margem dessa política? Como que a gente vai construir uma linha de cuidado para a mulher, para a linha materno-infantil, para a prevenção de câncer, para o enfrentamento à violência, sem considerar a especificidade dessa população, do campo, da floresta, das árvores? Não dá, não existe. Aí sim, é mascarar uma política para uma minoria. E a gente precisa ser abrangente. Então, assim, eu tenho um posicionamento pessoal, assim, de que essas campanhas, esses meses, essas coisas mais assim, a gente tem que utilizar de uma outra forma, não pensando que vai ser ali que a gente vai dar saúde para aquelas mulheres ou vai dar acesso. Não, ali a gente vai marcar, né? Uma demarcação, mas isso, é no dia a dia, mas é no dia a dia que se constrói. E com a participação dessas mulheres e com a escuta e com, assim, é difícil que elas cheguem à saúde, mas não é impossível que a saúde chegue lá
Tem incentivos, tem que batalhar por esses incentivos e trazer com que o acesso chegue, né? Assim, se leve para elas. Né? E aí você falou na reportagem, não é só o acesso a um exame, não é o acesso ao hospital, é a prevenção, é o trabalho, é o que a gente falava do câncer. Não é só na hora da doença, é na hora da saúde. Exatamente. Né? São mulheres que estão preocupadas daqui a pouco com uma questão alimentar, que hoje é um problema grave em países de primeiro mundo, pela obesidade, pelo excesso. E aí elas têm uma preocupação que parece tão singela, mas tem uma questão muito mais importante por trás. Mas aí a gente dificulta o acesso a conhecimento, a educação e o autocuidado. Eu acho que assim, essa questão do acesso também, né? Quando você vê que, bom, então, né, no próximo mês vai ser o mês da mulher, né, da mulher rural na saúde, e aí o pessoal está aumentando ou focando no atendimento aos postos de saúde, a gente tem que levar em consideração também que a maioria das mulheres não chega aos postos de saúde, porque a gente está falando da zona rural do Brasil, né, onde assim, a gente tem comunidades, isso no Brasil todo, não só nos estados do norte, que tem mais difícil acesso, mas assim, no Brasil todo nós temos comunidades rurais onde não tem nem ônibus, né? Então o único transporte que às vezes existe é o transporte escolar ou o caminhão do leite. Como é que essa mulher chega no posto de saúde? Né? Então assim, e muitas vezes o horário, quando tem ônibus, o horário do ônibus, quando ela chega lá, ela já não consegue mais pegar a ficha de atendimento. Então, assim, essa mulher realmente está privada. Se ela não conseguir alguém que leve ela de carro ou médico, ela não vai ter acesso. Então, assim, a gente precisa que o Estado também faça o movimento de ir até onde está essa mulher. Né? Existe uma política de unidades móveis, né? Isso. Que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Ministério da Saúde, criou as unidades móveis para se chegar ao campo, né? Então, são alguns ônibus e um barco, mas isso ainda é muito aquém da necessidade. A gente está falando de atenção básica, né? De saúde da mulher, né? Então, existem as unidades móveis de saúde da mulher, onde lá é um ônibus onde ela pode fazer exame de mama, ela pode fazer Papa Nicolau, ela pode fazer os exames, né, de saúde da mulher, só que são poucos. Né? Eu não sei quantos tem, eu acho que não chega a 10 ônibus desse no Brasil e eu acho que um barco na Amazônia. Então, assim, isso ainda é muito aquém da necessidade. E muitas vezes, porque também a responsabilidade sobre as unidades móveis é compartilhada entre o governo federal, o Estado e as prefeituras, o município. E assim, a gente sabe de alguns que estão parados na garagem, né? Então, em alguns municípios, em alguns estados, aquilo ali está, porque assim, o município fala, mas eu não vou contratar o pessoal, porque assim, eu acho que o governo federal, ele dá a unidade móvel, mas o Estado e o município têm que se comprometer com os profissionais que vão trabalhar naquilo. Então, às vezes, tem lá e está parada no estacionamento, porque não tem médico, não tem enfermeira, não tem assistente social, né? Os profissionais que deveriam estar dentro daquele ônibus. E assim, pensando que as mulheres, além das questões da saúde, os exames que ela precisa fazer em relação à saúde da mulher, a gente tem muitas mulheres vítimas de violência doméstica e que precisam muitas vezes do sistema de saúde para atendimento. Então, assim, é mais difícil ainda, né? Então, eu penso assim, para dizer, olha, então é um mês onde a prioridade é o atendimento das mulheres, os postos de saúde, eles têm que ir para a zona rural, né? Assim, com unidade móvel ou não, porque eu acho que muitos municípios teriam condições de fazer isso, né? De criar, pelo menos, né, que seja naquele mês da mulher. Então, todas as mulheres do município vão fazer Papa Nicolau esse mês. Aí sim, aí eu acredito que, de fato, a gente está dando um passo à frente em relação à garantia de que as mulheres sejam medicadas e atendidas. Eu acho que o que fala na reportagem também que é importante, que potencializar a própria comunidade. Porque ela fala assim, nós temos muitas meninas que saem daqui para procurar emprego em centros urbanos, enquanto poderiam fazer uma vigilância de saúde. Que agente de saúde. Você ataca em dois saúde. lados, né? Exatamente. Você dá condições da permanência e, ao mesmo tempo, aumenta esse acesso com esse olhar. Esse é um grande desafio, talvez, para a campanha, né? Que tem a sua importância. Eu acho que, diante de tantos desafios que tem, pensar o que é a saúde da mulher, né? Assim, já ir combatendo uma campanha, a gente tem um desafio de utilizar da melhor forma. Exatamente. Né? Assim, dar visibilidade para essa campanha, mas de que forma? Assim, a gente tem a experiência do MST de potencializar o conhecimento prévio dessas mulheres, né? Ou de todas as pessoas dos assentamentos ou da área rural, mas principalmente que você falou do autocuidado. Então,
eu estou vivendo uma experiência na Amazônia, né, como supervisora do programa Mais Médicos, que está me mostrando muitas particularidades, né, porque minha experiência é outra, como profissional, como médica e como alguém que participa do coletivo de saúde da MST, mas na Amazônia fica muito claro que a assistência por si só ela é muito importante, mas ela tem que dialogar com o que já existe de conhecimento. Isso é muito forte para a gente que trabalha na área rural, né? Mas nessas áreas mais longínquas, né, para a gente, mas lá eles estão... Eles estão no seu lugar, eles estão né? no seu lugar, né? A gente que está longe deles. Mas realmente manter profissionais, se você pensa o sistema de saúde de uma forma que é só com profissionais, ele não funciona, né? Isso é muito pouco para pensar o que essas pessoas promovem de saúde. Então, pensando nesse modelo que a gente tem que pensar com a realidade dessa população, né? Elas promovem saúde de diferentes formas. E a mulher, ela, desde cuidar de uma nascente, né? cuidar de uma nascente, né? Da área de preservação ambiental do assentamento, né? Ou lidar diferente com o cuidado, com as plantas medicinais, as benzedeiras, as parteiras. Isso precisa ser muito mais valorizado. Isso pode dialogar, mesmo com o nosso modelo ocidental e biomédico, de pensar a saúde. E em muitos lugares isso já acontece, né? Sim. Existe, mas precisa, eu acho que você está falando também de uma questão cultural mais ampla, né? Sim. De entender isso como tão importante quanto, né? Claro. E não apenas uma coisa que você coloca ali E não como é um diminuir apêndice. o modelo para ser meio que medicina de pobre, não. É realmente em todas as áreas, a integralidade do processo, né? Que essas pessoas têm que ter acesso a tudo que lhe é permitido, né? E existe também assim, um grande preconceito, e eu acho que cultivado na sociedade até pela grande mídia, e eu acho que também a partir das indústrias farmacêuticas e tal, de que você trabalhar, por exemplo, com plantas medicinais é coisa da ignorância, né? Então, assim, isso aí não leva a nada. Então, assim, a gente tem aí, na verdade, no campo, né? E o que mantém a população do campo até hoje é o trabalho com as plantas medicinais, com a medicina alternativa, com homeopatia, né? Com uma série de tratamentos alternativos que muitas vezes são as mulheres, a maioria das vezes são as mulheres, né, que estão fazendo esse trabalho, e é isso que manteve essa população até hoje, né? É interessante, né? Ela falou dos lugares longínquos, né? Que olhando de lá para cá, quem está longe somos nós. E a própria palavra alternativa também é nossa, porque aquilo lá é o que... Aquilo era o tradicional, era a medicina tradicional. E durante gerações foi aquilo que manteve a saúde, a vida das pessoas, claro, né? Agora a gente olha daqui de cima do castelo e chama de alternativo. Né? O que são essas inversões... Mas mais do que ser uma... É realmente uma disputa de conhecimento. Sim. Né? Porque é a questão de que não adianta tu ter protocolos, não adianta tu ter base teórica se tu não dialogar com a realidade. Claro. Não se fecha. Então, assim, e existe um potencial muito grande desse conhecimento que a gente tem que, ao chegar, também não pode chegar como o dono da verdade, né? Tem que chegar quem sabe quem a uma vai ensinar, proposta. né? Porque isso também distancia essa população. Porque é isso que tu falou, assim, chegar de cima com o conhecimento. E aí chega, Eu vou né? falar falas mesmo das mulheres, por exemplo, do assentamento, né? Que alguns que não tinham acesso nenhum, que hoje têm, por exemplo, uma unidade de saúde da família. Um dos desafios para essas mulheres é que essas pessoas começam a perder a dimensão, quando começam a só ir para o serviço de saúde na forma de se cuidar, elas perdem o cuidado de si, transferem o cuidado ao outro. Isso é um desafio muito grande para o modelo de saúde. Porque se ele não potencializa o outro, a gente brinca com isso, né? A mãe traz alguém só para uma febre. Sim, né? Uma febrinha antes resolvia com cuidado com o olhar da mãe, né? Com uma outra forma de esperar, dar uma alfavaca, né? Tipo, outras formas de lidar com aquele adoecimento que tem que confiar na resposta do organismo. A gente perdeu a confiança no nosso corpo, na forma de lidar com a sua resposta. Medicalizou tudo, Medicalizou tudo, né? Medicaliza a vida sem racionalidade das formas de exame, sem racionalidade na forma de lidar. Então, os cuidados que eu ia falar para chegar aí na campanha é que ela tem que ir além da questão de a mulher tem que fazer exames para ter saúde. A mulher tem que ir ao serviço para ter saúde. Né? Ela tem que ver como utiliza isso para promover a saúde. Né? Dentro do universo dela, que já é perpassado pela busca da saúde cotidianamente. Exatamente. Né? E isso tem que ser
inteligentemente absorvido pelo sistema, né? E tem que ser reconhecido, porque, né, e é isso que eu falo, assim, chegar com o dono da verdade. Não, tu tem que chegar para fazer o diálogo e para promover o autocuidado, porque é isso que vai traduzir o resto do ano. Né? Por isso que eu falo, novembro, ele pode ser emblemático, pode trazer, mas como tu falasse, abrir portas de unidades para quem não chega na unidade, não muda. Muito, Então, assim, então tem que mudar esse pensamento, tem que ser uma questão de levar condições de discussão da saúde para que o resto do ano a gente promova autocuidado, não transferência. Né? O médico, o enfermeiro, alguém que está lá no posto é que cuida de mim. Não, né? Nós podemos potencializar isso. E eu queria trazer um exemplo de como que assim, o impacto disso lá no campo, né, de todo esse preconceito que se cria em torno da medicina tradicional, não vamos falar alternativa, né? Mas, assim, no município de Tombos, em Minas Gerais, onde eu trabalhei, no final da década de 90, as mulheres sofreram perseguição, né, e acho que por parte da prefeitura, por fazerem um trabalho com plantas medicinais. Então, a polícia bateu na porta da casa de muitas mulheres e foram detidas, né, e levadas para esclarecimento. A acusação era exercício ilegal da medicina, porque elas faziam um trabalho de biodigital e receitavam plantas medicinais. Agora, imagina o que é uma senhora daquela ter que parar na delegacia e dizendo que aquilo que ela faz é crime. Né? Então, assim, é a caça às bruxas. Qualquer semelhança mulheres... com a Inquisição Exatamente, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Né? Porque você vê, assim, para mim, essa coisa da caça às bruxas da Inquisição era os primórdios da sociedade e da forma como a medicina se estabeleceu. Mas né? teve um livro aqui no Ciência e Letras que falou da Inquisição em Portugal, tardia, e que mostra que grande parte do movimento inquisitório veio para o assentamento da medicina científica destruindo a medicina tradicional. Exatamente. Não foi à toa que isso aconteceu e que isso segue acontecendo. Brasil, Portugal. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa... E aí, quando eu coloco, assim, o papel também da grande mídia, eu lembro quando, sei lá, uns 5 anos atrás, teve uma matéria, né, num programa da Rede Globo, e que foram vários programas passando isso, e foi um grande serviço às mulheres, que muitas delas serviço, né? Algumas mulheres aqueles grupos de mulheres que estavam trabalhando, né, e fazendo trabalhos muito sérios, muito bacanas, inclusive produzindo plantas para produção de tinturas que são usadas pelo SUS. E esse programa foi lá, assim, dizendo que tudo aquilo era um absurdo, né? Aquele doutor Drauzio Varela e tal, era um programa, era fantástico, né? Então, eram várias matérias que o Drauzio Varela ia lá e aquela coisa parecia o Mr. M, né? E assim, não, isso aqui é um absurdo, né? Teve até um pesquisador da Embrapa que foi chamado né, foi desqualificado enquanto pesquisador, porque ele trabalhava com plantas medicinais. Eu falo assim, gente, como assim, né? Como a gente pega todo o conhecimento tradicional da nossa população, algo que deveria ser preservado, e a gente vai esculhamba, dizendo que está todo mundo errado e a gente tem que ir para os consultórios médicos. Como se toda a população brasileira pudesse ir no consultório, né? Então, como se todo mundo tivesse um plano de saúde, como todo mundo tivesse acesso, que todo mundo pudesse chegar na cidade, no posto médico, né? Então, assim, eu não consigo entender essa lógica, mas é uma coisa que a gente tem que combater fortemente, porque, assim, se a humanidade chegou onde chegou, não foi por causa das indústrias farmacêuticas, porque isso é muito recente na história da humanidade. Então, assim, a população chegou, né? Se a gente não foi exterminado, né? Se a gente não morreu junto com os dinossauros, ou depois, né, que eles não existiam, a gente não existia na época que eles estavam aí, é porque, de alguma maneira, o sistema tradicional de saúde, essa sabedoria, ela foi importante e fundamental para manter a humanidade até há 50, 60 ou 100 anos atrás. Não queria deixar de falar no direito à terra, você já tocou aqui no direito à terra, mas como a gente trata da saúde de uma forma mais ampla, quando a gente está falando dessas mulheres que estão nesses lugares que não são urbanos, o direito à terra é saúde. Com certeza. E é tão difícil falar disso hoje em dia, né? Porque depois de tantas... A reforma agrária virou um tabu, né? Depois de tantos governos que já caíram por causa dessa bandeira. Agora, sem falar nisso hoje em dia, especialmente quando a gente fala dessas mulheres, é muito difícil a gente falar de uma saúde integral, né? Até que eu falei um pouquinho, né? Assim, acho que a luta pela terra
é muito dolorosa, gera muitos assassinatos e realmente não é uma luta fácil, né? Mas ela também é um instrumento, quando as pessoas conquistam a terra, né? E a gente fala conquista porque considerando que é um direito, né? Assim, se você considerar que o Brasil se consolidou as terras, a maioria como grilagem, né? Como falsos documentos para conseguir a terra, né? E ainda se conseguem, ainda com muita imposição de armas de força, né? Com apoio de várias formas. É uma máfia aí, né? Que a gente tem desde a bancada até os latifundiários, né? E hoje com as transnacionais, que intensificam esse modelo do agronegócio em larga escala, né? Então, isso danifica a saúde, né? A monocultura, a perda do seu território, e está tudo muito correlacionado. Você pensar hoje em reforma agrária, né, que foi o que desencadeou o modelo capitalista em vários países, né, não pensando só na questão como se fosse algo totalmente revolucionário em si, mas a reforma agrária consolidou modelos capitalistas, né? Hoje você está desenvolvendo no mundo, o país está atingindo uma condição de exportador de elementos que não geram, primeiro, não vão matar a fome no mundo, isso é um tabu que eu acho que precisa discutir com muito mais profundidade, a gente teve um programa né? aqui que se debruçou bastante sobre isso. E na saúde, assim, quando as pessoas, voltando lá na luta pela terra como elemento de saúde, né? Você ter soberania alimentar, a gente não tem capacidade hoje de decidir como vai produzir, o que vai produzir. A gente tem resistências do modelo agronegócio, mas falta ainda muito incentivo, política pública, para fazer que realmente se possa comer um alimento sem agrotóxico, né? Que aí é uma cadeia, né? Não é só para as pessoas que estão diretamente usando isso que vai gerar problemas de saúde. E eu acho interessante, né? Porque você termina o programa dizendo isso tudo está interligado. Que todos esses aspectos que a gente foi levantando aqui falam dessa sociedade, dessa história que a gente tem desse país, que passa pelo latifúndio, passa pela violência, passa pelo machismo e que acaba impedindo que essas mulheres que constroem e levam esse país nas costas tenham a sua emancipação, os seus direitos, a sua potencialidade colocada em prática. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mais uma saudação à Margarida, que sintetiza, simboliza tudo isso que a gente está falando aqui. E obrigadíssimo pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!